no nome de Jesus. Graças a Deus. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Vamos ler todos juntos no telão? Dá para ler? 1, 2, 3. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Pode se sentar, por favor. Eu vou pedir para que você abra a tua Bíblia e deixe ela aberta. Nós vamos ler vários textos. Lá em 1 Samuel, capítulo 4. E deixa a Bíblia aberta lá, por favor. 1 Samuel, capítulo 4. Deixa a Bíblia aberta, porque primeiro eu preciso lhe contar alguns fatos para a gente chegar aonde a gente tem que chegar. O tema da mensagem hoje é a última mensagem. Hoje é a última ministração dentro dessa campanha Tempo de Restituição. E essa última mensagem tem como tema restituição da comunhão com Deus. Amém? Restituição da comunhão com Deus. Irmãos, não tem nada pior do que o homem que se afasta de Deus. Aquele que ainda não se achegou a Deus é uma coisa. Pior é aquele que se afasta. Por quê? Porque ele conhece a verdade. Ele conhece a palavra. Ele é conhecedor, ele tem conhecimento das coisas de Deus. Então quando ele se afasta, é intencional. Ele se afasta sabendo que está se afastando. Alguns com a cabeça pensando assim: estou me afastando, mas Deus é misericordioso. Estou me afastando, mas Deus está comigo. Deus é amor, mas Deus também é Deus de justiça. Eu tenho que ter esse temor e não me afastar da presença de Deus. O povo de Israel, no capítulo 4 de 1 Samuel, nós temos várias histórias de Israel. Israel sempre teve um grande problema com o povo filisteu. Eram dois povos que nunca se deram, nunca se davam. E mais uma vez, em mais um episódio, Israel sempre muito desobediente a Deus, desde a saída do Egito, o povo hebreu sempre causando muitos problemas através do quê? Da desobediência, da idolatria. Vira e mexe, de vez em quando, lá estavam eles se apegando a ídolos. E Deus tem uma coisa, irmãos, que Deus não suporta, é você adorar outros deuses. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. A própria palavra dele nos diz isso. E você vai ver Israel no capítulo 4, mais uma vez perdendo uma batalha. O povo de Deus estava perdendo mais uma batalha, a ponto do povo filisteu roubar, tirar de Israel a arca do Senhor. Deixa eu trazer a memória para a igreja. A arca do Senhor representava o quê? A presença de Deus. Aonde a arca da aliança estava, ali estava a presença de Deus. Diga para quem está ao teu lado: aonde a arca estava, ali estava a presença de Deus. Você entende como isso de fato era importante? Era ali que estava guardados os mandamentos que Deus tinha dado para Moisés. Tinha toda uma questão de como lidar, de como manusear a arca. A arca não podia ser colocada na mão por qualquer um, não podia ser levantada por qualquer um, não podia ser cuidada de qualquer maneira. A arca, inclusive, não podia ser observada. Nós vamos ver mais adiante que o povo que roubou, botou o rosto para ver o que tinha lá dentro, e mais de 70 homens morreram no mesmo dia, porque foram olhar o que estava dentro da arca. Não era para mexer. E a Bíblia nos diz que os filisteus roubaram, levaram de Israel a arca da aliança. Irmãos, a situação de Israel estava tão séria, pela questão de desobediência, que eles perderam a presença de Deus. E não é diferente com a nossa vida. Quando nós somos desobedientes à palavra do Senhor, nós vamos aos poucos perdendo a presença de Deus. Pastor, mas Deus não se afasta de mim. Ele é Deus para todos, amém? Mas nós nos afastamos de Deus. Deus não vai virar as costas para você em nenhum momento.
Mas nós muitas vezes viramos as costas para Deus, a partir dos nossos pensamentos, a partir das nossas atitudes. Vira e mexe, de vez em quando não bate aí um pouco do velho homem? De vez em quando não bate aí umas vontades que dava antes de fazer? Aí você lembra, peraí, agora eu sou cristão, não posso fazer mais isso. Isso vai indo, vai desagradando a Deus. Você vai cumprindo muitas vezes com a vontade da carne, eu sempre falo sobre isso aqui na igreja, e deixa de cumprir com a vontade do Espírito. E você vai se afastando. Pastor, me dá um exemplo disso, Adão e Eva. Adão e Eva se afastou de Deus no momento em que eles comeram do fruto que não era para comer. Eles desobedeceram a Deus. No momento em que eles desobedeceram a Deus, eles se afastaram do Senhor. Se afastaram ao ponto de ver a própria nudez, de começar a observar um ao outro e perceber que estavam nus. Não havia maldade, não havia malícia, não havia o pecado. Mas o homem permitiu que o pecado fosse introduzido na humanidade a partir disso. Estou te falando isso para lhe mostrar o quanto os nossos pecados, o quanto nossas decisões, o quanto nossos comportamentos podem nos afastar de Deus. Diga para quem está ao teu lado, cuidado, para que você não se afaste de Deus. E por favor, não confunda se afastar de Deus em parar de vir para a igreja, viu? Ah, pastor, essa semana não deu para vir porque eu estava trabalhando. Você não está afastado de Deus, você está trabalhando, amém? Afastado de Deus é aquele crente que já não ora mais. A palavra não faz sentido nenhum mais na vida dele. Ele ouve de tudo e não ouve nada. Quem está entendendo? Tudo para ele é bom. Surgiu uma frasezinha na internet, ele pega e fala, isso aqui é bom. É capaz de dizer assim, o diabo é poderoso. É capaz de ele dar glória a Deus. Porque ele nem sabe o que está falando. De tão perdido que está na cabeça dele. E essas pessoas estão perdendo a presença de Deus. E eu quero te falar nessa noite que o Senhor quer restituir a presença dele na sua vida. O Senhor quer que você viva o primeiro amor. O Senhor quer que você seja cheio do Espírito Santo. O Senhor quer que algo poderoso aconteça sobre a tua vida. É por isso que hoje no último elo a pastora vai ungir. E eu vou impor minhas mãos sobre você. É uma coisa que a gente não faz todo culto. Mas hoje eu vou fazer. Você precisa da imposição de mãos. Eu preciso da imposição de mãos. Essa autoridade espiritual que o Senhor me dá, ela está sobre a minha vida para que eu possa abençoar a sua vida. Porque se houver alguma falha, se houver alguma coisa, o Senhor mostra, o Senhor revela, para que Ele possa consertar, transformar e fazer de você mais do que vencedor. Aleluia, aplauda esse Deus, glória a Deus, aleluia. O maior prejuízo desse povo está lá em 1 Samuel capítulo 4, versículos 12 ao 18. Olha a situação desse povo. 1 Samuel 4, do 12 ao 18. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas. Ele saiu fugido, ele sumiu da área de batalha. Os filisteus estavam atacando, ele saiu correndo, ele viu que estava perdendo a batalha. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido. A cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou, o que significa este tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade, e seus olhos estavam imóveis, e já não conseguia enxergar. O homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou, o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Olha o prejuízo. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Perceba que quando a presença de Deus sai da nossa vida, nós começamos a tomar prejuízos.
Nós começamos a viver situações desagradáveis. Eu não estou falando de uma perda de uma vida somente, nesse caso aconteceu isso. Mas em outras situações podem acontecer coisas muito piores. Quantas pessoas estão tomando prejuízo em suas vidas? Porque se afastaram da presença de Deus. Vamos por pontos que eu considero importantes para o nosso crescimento. Você vai se relacionar com alguém. Você primeiro faz o quê? Marca um encontro? Marca para tomar uma gelada? Vamos tomar um açaí? Primeiro você ora. Primeiro você consulta aquele que é conhecedor de todas as coisas. Esse seria o caminho correto. E o Senhor aprovando, vai em frente, porque Deus é contigo e vai dar tudo certo. Irmãos, tudo que Deus confirma, Deus abençoa. Guarda isso no teu coração. Se Deus confirmou, pode ir, porque vai dar certo. Deus não vai falhar com você. Deus não vai trair você. Você vai se casar. Você pergunta, Senhor, é da tua vontade esse casamento? Até porque você está namorando, você é um noivo, você ainda não tem um compromisso completo. Você ainda não é casado. Você ainda não vive uma vida de casal. Senhor, é da tua vontade? Se for da tua vontade, confirma. Deus confirma, pode casar, porque a bênção está sobre esse casal no nome de Jesus. Você vai arrumar um emprego, você pergunta, Deus, esse emprego é da tua vontade? Esse trabalho não vai me tirar da tua presença? Esse trabalho não vai ter pessoas ali naquele ambiente que podem estragar a minha espiritualidade? Meu Deus, é da tua vontade que eu vá para aquele ambiente? Se o Senhor confirmar, pode ir, porque aonde você pisar a planta dos teus pés, o Senhor teu Deus é contigo, não tem problema não. Mas também esteja pronto para Deus falar não. É aí que está o problema. Nem sempre a resposta de Deus é aquilo que eu preguei terça-feira, quem assistiu a pregação. Nem sempre a resposta de Deus vai te agradar. Nem sempre a resposta de Deus vai te fazer sorrir. E é nessa hora que muitas vezes, muitas pessoas tomam uma consciência humana. Ah não, eu vou fazer do meu jeito que é melhor. É nessa hora que vem os prejuízos. Pode não vir agora, mas uma hora chega. Pode não surgir agora, mas uma hora esse prejuízo chega. Um filho, uma criança que vê o pai e a mãe bebendo. A criança não vai beber agora na infância, mas ele cresce vendo o filho, o pai e a mãe bebendo. Quando ele chegar na adolescência, ele encontrar com os amigos dele, vai ser normal ele chegar num bar e pedir uma cerveja para tomar. Porque ele cresceu vendo aquilo dentro de casa. Ele cresce ouvindo o pai e a mãe falando palavrão. Quando ele crescer, é óbvio que ele vai falar palavrão. Ainda tem pai que é cara de pau e fala assim, ó, eu posso falar, você não pode. É muita hipocrisia, né? É muita hipocrisia. Você tem que dar o bom exemplo para o seu filho. E muitas vezes não conseguimos enxergar que nós estamos plantando os nossos prejuízos. Cuidado, meu irmão, para você não plantar o teu próprio prejuízo. A gente planta o nosso próprio prejuízo com a nossa saúde, gente. A gente vai, não se cuida, não se cuida, não se cuida, não se cuida. Chega um belo dia. Lembra do meu tio que eu pedi oração para vocês? Faleceu. A doença tomou conta do corpo todo dele. Questão de uma semana. Uma semana. Não ia no médico. De jeito nenhum. Uma dificuldade muito grande. Sabe o que é pior? Eu fiquei sabendo. Um dia foi um pessoal da igreja lá fazer evangelismo. E falou para ele, seu Damião, o senhor quer entregar a vida para Jesus? Ele virou para o lado. E disse que não queria. Nem na hora da morte. E nesse dia eu lhe confesso que meu coração ficou, sabe, apertadinho. Eu falei, poxa, nem na hora da morte a pessoa quer entregar a vida para Jesus. Mas para a glória de Deus, Deus é muito bom. Aquelas irmãs que estavam no hospital não desistiram dele. E continuaram ali em oração por ele. Entregando a vida dele nas mãos de Deus. E no mesmo dia que ele partiu, ele entregou a vida para Jesus. No último instante, nos 45 do segundo tempo, ele entregou a vida para Jesus. Eu não estou aqui para ficar especulando se ele foi salvo, se não foi. Entenda, só estou te falando que a nossa vida é muito curta.
E por às vezes nós não nos cuidarmos, nós vamos plantando os nossos próprios prejuízos. Hoje não está fazendo mal, mas amanhã pode fazer mal. Hoje esse relacionamento é legal, é agradável, é gostoso, mas amanhã pode se tornar um relacionamento tóxico. Gente, o que eu mais ouço são pessoas que fazem mal a outras. E não é no sentido de agressão física, é no sentido de agressão verbal. Gente que quando entra no ambiente, ela é tão desagradável que ela estraga o ambiente. Ela estraga o ambiente com a presença dela, de tão tóxica que é a pessoa. Ah, pastor, existe gente assim? Está cheio nesse mundo. São pessoas que estão plantando os seus próprios prejuízos. Diga para quem está ao teu lado, não plante seu prejuízo. Diga para ele, plante muito a sua vitória, em nome de Jesus. Plante a sua vitória, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. A segunda coisa, que aquele povo já estava tomando muito prejuízo. Eli tinha morrido. E quando a gente vai se aprofundar na história, eu queria que você na tua casa você lesse o capítulo 5 e o 6. Você vai ver que os filisteus levaram a Arca da Aliança lá para o terreno deles, para a casa deles, para a cidade deles. Irmãos, pior coisa que tem é você mexer nas coisas que pertencem a Deus. Não mexe no que é sagrado. Não toca no sagrado. Não toca naquilo que pertence a Deus. A Bíblia, quando fala daquele que toca no ungido do Senhor, ele não está só se referindo a pessoas, mas a Bíblia está falando sobre aquilo que é separado para Deus. E aqueles homens começaram a mexer na Arca da Aliança. Irmãos, a Bíblia diz que começou a nascer tumor no povo filisteu. Era tumor atrás de tumor. Eles começaram a olhar um para o outro e falar, rapaz, o que esse negócio está fazendo com a gente? Esse negócio aqui do povo de Israel está matando a gente. Vamos guardar ele do lado do nosso Deus. Tinha uma sala, tinha um templo, onde eles colocaram do lado do Deus dele. E botou para dormir lá a Arca da Aliança do lado do Deus deles. Sabe o que a Bíblia diz? Que no outro dia, quando eles acordaram, foram abrir a porta do templo, o Deus deles havia caído, estava quebrado, porque nada pode resistir o poder do nosso Deus. Nada é maior do que o nosso Deus. Eu confesso para você que quando eu li isso, uma alegria muito grande contagiou meu coração. Porque às vezes a gente acha que os nossos inimigos estão pisando em nós, estão falando contra nós, eles estão levando alguma vantagem, eles não sabem com quem estão mexendo. Escute, as pessoas que te fazem mal não sabem com quem elas estão mexendo. Você é ungido do Senhor, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ai daquele que fala mal de você, ai daquele que fofoca contra você, ai daquele que levanta falso testemunho a teu respeito. Porque o Deus deles não pode com o nosso Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eles decidiram, vamos levar essa Arca da Aliança para outro lugar, porque até o nosso Deus ele já quebrou. Até o nosso Deus ele já quebrou. Aí ele levou para outra cidade. E mais matança. Aí nessa outra cidade que levaram, diz a Bíblia que foram olhar para ver o que tinha dentro da arca. O povo filisteu. Mais de 70 homens morreram naquele dia. Porque eles abriram a Arca da Aliança. Eles abriram a Arca da Aliança. Aí chegou um momento que eles falam assim, peraí, não, esse negócio está dando azar para a gente. Vamos mandar esse negócio embora. Vamos tirar esse negócio, vamos devolver para o povo lá. Olha como Deus faz, né? O Senhor traz à existência aquilo que não existe. Os que roubaram agora estavam devolvendo. E é interessante que na leitura, repito, leia na tua casa o texto completo. Os filisteus, eles consultam os seus magos. Como é que nós devemos devolver isso para o povo de Israel? Aí os magos orientam da seguinte maneira, olha, pegue 2 bois novinhos, bem cuidados, amarrem, coloquem a Arca da Aliança numa carroça e bote os bois para andar. Se o boi for para um lado, é porque Deus não está com eles. Se o boi for reto na direção da cidade deles, é porque Deus está com eles, é melhor a gente não fazer mais nada. E a Bíblia fala que o boi foi exatamente para a cidade onde a Arca da Aliança tinha que voltar.
No instante em que eles veem, eles chegam a recuar. Peraí, Deus está com eles. Vamos sair fora dessa situação, porque Deus está com eles. E aí eu quero te mostrar algo agora interessante. O caminho da restituição. 1 Samuel 7, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Do 1 ao 4, perdão. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. O povo estava arrependido do que tinha acontecido. Dos pecados, das falhas, das transgressões. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês, preste atenção nisso aqui, gente. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Arote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Sim, somente ao Senhor. Diga glória a Deus. Nesse exato momento, irmãos, a restituição estava a caminho deles. Eles estavam caminhando, eles estavam trilhando rumo àquilo que agradava a Deus. Igreja, olhe bem para mim. No momento em que você começa a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, você não precisa correr atrás de bênção. A bênção do Senhor vai alcançar você. No momento em que você começa a ser obediente à palavra de Deus, você não tem que chegar aqui e dobrar o teu joelho e se jogar no chão e botar a terra na cara. Não, nada disso. No momento em que você começa a ser obediente à palavra do Senhor, estende sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o seu trabalho, até a empresa onde você trabalha vai ser abençoada porque você está lá naquele lugar. Deus abençoa de tal forma, irmãos, que Deus só espera de você um coração obediente, um coração disposto a se livrar daquilo que desagrada a Ele. O que o povo tem que se livrar? Dos postes ídolos, dos postes sagrados, dos cultos a outros deuses. Ah, pastor, eu não presto culto a outros deuses. Tem um Deus chamado Netflix. Tem um Deus chamado WhatsApp. São os deuses da nossa época. Tem gente que não consegue desgrudar. A pessoa passa 24 horas presa a um TikTok da vida, a uma internet da vida. A modinha agora entre os adolescentes é a dancinha. Não é? É isso. Gente, eu estava em Aracaju esses dias. Entrei no banheiro, no shopping. Aí, fale do passado. Eu já fui assim. Aí entro no espelho, tudo com as calças apertadas, as calças grudadas que só. Os três. Que negócio é esse? Meu tempo não tinha essas coisas não, cara. Primeiro que 3 homens não entravam no banheiro junto. Já é um negócio estranho. Me desculpa. Tá? Mas não era coisa que acontecia. Era normal você ver moça falando assim: vão no banheiro comigo, não era assim? As mocinhas? Uma segurava a bolsa da outra, não é assim? Agora, ó, vão no banheiro comigo. Vai. Dá licença? É estranho. Aí, os 3 dançando TikTok, gravando TikTok dentro do banheiro. Mas sem sangue de Jesus tem poder. Senhor, que esse negócio não pegue em mim, passa longe. Mas é a turma de hoje, é o que eles vivem. São os deuses, irmãos, por favor, eu não estou sendo careta. É uma geração que os deuses são outros. Tire um celular de um adolescente, ele é capaz de ficar doente. Deixa ele pagar a internet, deixa cortar a internet na tua casa para você ver. Ai, mãe, tô com falta de ar. Ai, liga o aerosol. Porque eles não sabem viver sem isso. Eles não sabem viver sem isso. Deixa eu parar de atacar os adolescentes, né? Tem adulto que ele é viciado em trabalho. Ele não tem tempo para descanso. Trabalho. Vai indo para onde? Para o trabalho. Chegou? Estou voltando para o trabalho. Está indo para onde? Para o trabalho. Vai no banheiro? Não, vou trabalhar. Almoçou? Não, hoje não deu tempo de almoçar.
Está plantando o seu próprio? Não tem tempo para nada. Está fazendo do Deus dele o trabalho. O trabalho dele é o Deus dele. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você busca muito mais o trabalho do que a própria família, até mesmo o seu próprio Deus. E Deus fica em último ponto. Se der tempo eu oro, se der tempo eu vou. Eu já ouvi isso de crente, viu? Pastor, se der tempo eu vou para a igreja. Tem que dar tempo. Faça dar tempo. A não ser que você esteja de fato trabalhando. Trabalho é trabalho, amém, irmãos? A Bíblia dignifica o homem que trabalha. É bênção de Deus. Mas cuide de administrar o seu tempo. Se não dá para vir 2 vezes na semana, venha uma. Se não dá para vir 3, venha 2. Se não der para vir 3, venha 5. Venha limpar a igreja. Venha em outro horário. Mas cuide disso para que você não crie outros deuses na sua vida. Você começa a idolatrar outras coisas. Gente que idolatra mais o dinheiro que tem. Irmãos, eu costumo dizer que dinheiro é bênção. É bênção ou não é? É bom ter dinheiro? Por que crente tem medo de responder essa pergunta, irmãos? Dinheiro é bom? É, gente. É. Se você soubesse que agora, nesse exato momento, ia cair 100 mil na tua conta, você ia sair daqui todo feliz. 9 horas vai cair 100 mil na conta de cada um aqui, viu? Tem irmão girando no manto lá atrás já, olha. Misericórdia. Dinheiro é bom. O problema é quando o dinheiro se torna o seu Deus. Dinheiro, casamento, trabalho, pessoas. Cuidado para você não criar outros deuses. Nós precisamos ir nos livrando disso e lembrar que só o nosso Deus é poderoso, só o nosso Deus é eterno. Não adorarás a outros deuses, senão o Senhor dos exércitos, o Deus de Itabaiana, o Deus de Sergipe, o Deus do Brasil. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Caminhe em direção à restituição, porque ela vai chegar. Diga para quem está do teu lado, a restituição vai chegar. Capítulo 7, versículo 14. O povo se consertou, o povo fez aquilo que agradava ao Senhor. Versículo 14, do capítulo 7. As cidades que os filisteus, prepara para dar glória, viu? As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel. Desde Ecrom até Gate, Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E também houve paz entre Israel e os amorreus. O Deus que um dia você se afastou dele, o Deus que um dia você decidiu a voltar no caminho dele, a caminhar com ele, é o Deus da restituição. Quando você tem comunhão com esse Deus, o Senhor traz à existência aquilo que não existia mais. O Senhor vai recompensar o povo dele. É promessa de Deus. Mas isso tem a ver com a minha caminhada. E se eu quero receber restituição da parte do Senhor, eu tenho que estar disposto a andar corretamente diante de Deus. Por favor, não confunda andar corretamente diante de Deus e ser um santo, andar de terno e gravata. E não piscar para ninguém, não conversar com ninguém. Isso não é agradar a Deus. Agradar a Deus é um estilo de vida. Você acorda agradando a Deus. Você respira agradando a Deus. Você se alimenta dando graças a Deus. Você vai dormir dando graças a Deus porque você pode dormir. Você acorda falando: Senhor, muito obrigado porque eu acordei hoje. Deus sempre presente na sua vida. Ontem, eu voltando de Aracaju por volta de 10 e pouco da noite, estava chovendo bastante na estrada. Eu vim orando. Os meus momentos de oração são assim. E eu cortei um carro. E algo muito forte falava no meu coração: Deus está presente. Deus está presente. Deus está presente. Quando eu acabo de cortar o carro, eu vou para trás de um caminhão. O que está escrito no fundo do caminhão? Deus. Eita! Eu confesso para você que eu chorei dentro do carro. Pastor, eu só vi uma placa, meu irmão. Eu creio no Deus que nos dá sinais que Ele está presente na nossa vida. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, Deus está presente na sua vida.
Ah, pastor, lá em casa está tudo complicado. Deus está com você lá na sua casa. Ah, pastor, no meu trabalho está tudo complicado. Deus está com você lá no seu trabalho. Deus não te abandona. Cabe a você permanecer firme no Senhor. E Ele vai se alegrar com você. E você vai estar pronto para receber tudo aquilo que Ele tem para devolver, para recompensar você. Eu não sei quais foram suas perdas ao longo desses anos. O que eu sei é que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele está assim com as mãos estendidas sobre esta igreja nessa noite.